Então tá. Beleza, né? Isso aí está geral. De qualquer maneira, vocês sabem como é que ele se transforma no segundo modo. Beleza. Então, nós queremos agora estudar a invariância de Lagrangiano. Nós sabemos, então, que a densidade de Lagrangiano é um escalar de coordenadas. De S a 3, um escalar sobre rotações. Então, vamos colocar. Nós já sabemos como é que os nossos campos se transformam. Então nosso Lagrangiano ele vai ser, vamos supor, a mesma história. Nosso Lagrangiano, ele depende de... Então, esse campo aqui é genérico. Esse campo φ pode descrever um escalar, um vetor, um escalar, um tensor, não importa. Esse φ é genérico. Depende, o Lagrangiano depende do campo, das derivadas temporais primeiras, das derivadas espaciais primeiras. E vamos supor que eu já tenho invariância sobre translações temporais, invariância sobre translações espaciais. Então, meu campo já não depende nem explicitamente de t, nem explicitamente de x. Ele já tem invariância translacional no tempo e no espaço. Então, eu quero, vamos ver agora como é que fica então, a invariância rotacional. Meu Lagrangiano, então eu quero escrever o meu Lagrangiano. Então, isso aqui é tudo função de tx, tx, tx. Então, meu Lagrangiano é filinha de tx', estou fazendo agora uma rotação, então não toca no tempo. Aqui nós vamos ter a mesma coisa, φ ponto é derivada temporal, o tempo é intocado nesse caso, φ ponto de tx'. E aqui não, essa derivada aqui ela vê a derivada espacial do tempo. A derivada espacial muda porque eu vou fazer uma rotação no x. E aqui vai ser filinha. Então a gente quer invariância, o Lagrangiano, sobre essas situações aí. Bom, Lagrangiano invariante em forma. Se eu escrever o Lagrangiano no sistema não rodado, ele vai ter que ter a mesma forma, eu vou compor os campos da mesma forma que eu componho no referencial depois de rodado. Quer dizer, os dois caras têm a mesma receita para construir o Lagrangiano, compondo os campos com as suas derivadas, fazendo os produtos devidamente. Então, o Lagrangiano é invariante em forma, né? Invariante na forma dele funcional. Então, isso é invariância que nós estamos impondo. Suponhamos que a gente tem invariância rotacional nesse sentido. Então, claro, meu filhinho, então vamos ver aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos colocar desse modo, assim, por enquanto. Então, depois a gente vê os casos. Então, por exemplo, esse meu campo aqui. Então, vamos colocar, independentemente da representação do grupo de Lorentz, vamos colocar. Isso aqui vai abranger qualquer representação, qualquer daqueles casos que eu coloquei aqui com R e com S. Então, suponhamos que esse campo esteja uma representação arbitrária, vamos chamar representação do grupo de rotações, vamos chamar RS, R está ligado ao SO3, ao RJ, o S é o S alfabeto, para não particularizar, vamos chamar isso aqui de uma matriz que faça uma rotação genérica, vamos chamar essa matriz aqui de L. Então, isso aqui vai ser uma matriz L. Claro, dependendo dos parâmetros da rotação, dos três parâmetros θ, né? Tem que ter três ângulos de rotação, então a estrutura, né? É sempre θ com os geradores. Aqui. Então, essa matriz vai colocar L de θ. Posso até esquecer isso. E aqui o φ de tx. Então, isso aqui é o nosso... É quando o campo transformado se relaciona com o campo do referencial não rodado através de uma matriz L que representa SO3. Essa matriz aqui vai ser R ou vai ser S, dependendo dos índices que tem aqui. Tá bem? Então, essa matriz aqui ela vai ter estruturalmente essa forma. Ela vai ser uma exponencial e aqui nós vamos ter os parâmetros, os ângulos de rotação. Vamos chamar esses ângulos aqui de θ. Θ e os geradores JK. Né? Então nós já sabemos, se esse campo aqui estiver na rotação espacial, essa matriz aqui é a matriz 3×3 dada por menos IF no JK. Se esse campo aqui for um campo espinorial, essas matrizes aqui são as matrizes de Pauli sobre 2, sigma K sobre 2. Então essa é a forma genérica do gerador do grupo de Lorentz naquela representação. Então isso aqui é uma matriz que tem tantas de ordem, quer dizer, uma matriz M por N, supondo que esse campo aqui tenha N componentes. Tá?
Então, essa matriz aqui é a matriz que representa os geradores do grupo de Lorentz na representação desse campo. Se eu fizer uma transformação infinitesimal, esse L é 1, é uma identidade, mais I, θK, JK, atuando em φ. Estou imaginando que aqui eu tenho três matrizes, J1, J2, J3, né? Jx, Jy, Jz, atuando nesse campo φ. Essa matriz vai ser M por N, se esse campo for um objeto com N componentes. Se esse campo tiver 3 componentes, ele for um vetor, essa matriz é 3 por 3. Se esse campo for escritorial, tiver 2 componentes, essa matriz é 2 por 2, é Paulo. Se esse campo aqui tiver na representação J igual a 3 meios, ele tem 4 componentes, essa matriz é 4 por 4. Então, essa matriz aqui é a matriz que representa os geradores de SO3 nessa representação. Então, nós sabemos que os geradores de SO3 satisfazem essa relação em qualquer representação. JK, comutador JL, é I, epsilon K, é N, JK. Tá? Então, a álgebra de Lie de SO3 é essa aqui. Então, eu sei a ação desses geradores em cima de cada. Vamos colocar em forma matricial fechada, só para não ficar trazendo muito simples. Quando precisar, a gente explicita. Quer dizer, na verdade, eu teria que pensar que essa relação aqui é um L, né? Sei lá, um L, sei lá, índice, sei lá, AB, então isso seria um delta AB, mais um I, delta K, matriz JK, índices AB, atuando em φ. Pensar nessa relação, é uma relação matricial desse modo. Eu estou abandonando os índices de linha e coluna, estou trabalhando com uma representação matricial. Isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é uma matriz. Estou só colocando isso. Tá, e vamos fazer o seguinte, então isso aqui está grafado o que é. Então vamos lá. Então suponha, agora, esses objetos aqui não, esses objetos aquí, x' aí é RJ. XJ. Aqui especificamente a matriz 3 por 3. Que transformação é essa aqui? Essa transformação aqui é x' aí, é exponencial de θK, JK, atuando, esse aqui, elemento IJ, atuando em XJ. É isso que eu estou fazendo. Se eu expandir isso aqui infinitesimalmente, o primeiro termo é o delta de IJ, e o termo de primeira. De primeira ordem seria I, θK, matriz JK, elemento J, XJ. A gente sabe que no espaço dos vetores, os geradores do grupo de Lorentz assumem essa forma, menos I, epsilon, K e J. Os elementos de matriz são esses. Então, isso aqui significa que infinitesimalmente nós temos x' aí igual a xi menos I vezes I da 1, então fica epsilon K e J. O parâmetro de rotação, θK, atuando no XJ. Então, se eu quiser manter a ordem, eu posso botar esse I para cá, posso botar esse D aqui na frente, I para J, e aqui vai consumar mais. Então, digamos que a transformação infinitesimal, a rotação infinitesimal no espaço das coordenadas espaciais fica assim. X' aí, xi menos epsilon I, JK, x. Isso aí é uma rotação infinitesimal nas coordenadas. Essa rotação infinitesimal nas coordenadas, ela é acompanhada por uma rotação infinitesimal no espaço dos campos. Então, ela vai ser L. No espaço dos campos, eu coloquei identidade mais I, θK, JK. Então, se eu depois quiser especificar o elemento de matriz, pode escrever isso como a gente quiser. Pode escrever assim. Então, ok, φ, linha, de T, x', x' aí é xi menos epsilon I, JK, J, xk. Esse é o filhinha, tá? T, x menos isso. Então aqui vamos ter o L, vamos colocar a identidade. Esses parâmetros aqui são os mesmos. Esses tetas aqui, é tudo uma rotação. Vou fazer uma rotação de um ângulo θ
todo mundo vai responder a esse ângulo θ, seja as coordenadas dos campos. Só que o que vai diferir vai ser o gerador que eu estou colocando aqui. Isso aqui é mais aí, tá? Isso aqui é atuando em TX. Então, nós temos dois tipos de variação aqui. Quer dizer, se eu quiser definir o meu ΔΦ como sendo filinha de TX menos o φ de TX, né? Vamos fazer o seguinte, só para ficar bem claro. Vamos dizer que esse campo aqui tem a índice A, essa matriz aqui, isso aqui é um ΔB, e essa matriz aqui é uma matriz AB. Tá? Tudo isso atuando em φD. Eu estou colocando índice AB para dizer que essa matriz JK, ela tem esse A e esse B correm completamente diferente do J, mais de uma 3, depende do φ, depende da representação onde o φ está. Então, o meu ΔΦ, vou colocar assim, o meu ΔΦA calculado no ponto TXI vai ser filinha disso menos o φ disso. Deixa eu ver isso aqui de novo para não manter tudo claro. Então, eu vou ter filinha, quase na hora de descer assim. Não preocupa não. Oi? Preocupa não. Não? Para poder parar na hora certa. Vamos parar na hora certa. Então, esse terminho aqui está aqui, vamos fazer a expansão em Taylor aqui. Então, filinha disso aqui, aí vai ficar menos, derivada em relação a φ desse campo, vezes a variação do argumento. Então, menos εi jk. Isso aqui é o ΔX. Isso aqui é o ΔXi. Expansão de Taylor. DI atuando no filinha de TX. Tá, TX. Só que, como esse filinha aqui, como isso aqui já é de primeira ordem do infinitésimo, e esse filinha é o φ mais ΔΦ, colocar filinha ou φ aqui é o infinitésimo de segunda ordem. Então, nesse termo aqui, na expansão inteira, eu sou, me é permitido, porque eu estaria trabalhando, desprezando o termo de segunda ordem. Então, na verdade, a expansão inteira é em cima do filinha, mas esse termo aqui já seria de segunda ordem. Supondo que os parâmetros de expansão, suponhamos que eu esteja fazendo uma rotação infinitesimal. Então, esse θ, né, é um ângulo de rotação muito pequenininho, muito menor do que 1, faz uma rotação infinitesimal. Então, θ é o parâmetro infinitesimal da minha expansão. Então, isso aqui é o meu ΔX, vezes a derivada do campo, né, naquele ponto TX. Então, aqui é lícito eu botar o φ. Do lado direito, eu vou ter o φA de TX, do delta. E aqui, eu vou ter a parte que é intrínseca ao campo. Aqui vocês estão observando, essa variação que vem do campo é alguma coisa que tem ΔX e a derivada do campo. Então, essa variação do campo, ela está vindo, na verdade, da variação de argumento dele. Isso aqui, ó, é a derivada do campo. Então, isso aqui está ligado ao momento do campo. Como se eu tivesse, ó, R vetor P. Isso aqui é um momento angular orbital, é alguma coisa orbital. Eu vou fazer, ó, isso aqui é um epsilon, o produto vetorial está aqui direitinho, ó. Kappa I. Então, isso aqui é R vetor gradiente, componente J. Então, esse termo aqui é como se fosse θ escalar R vetorial gradiente, atuando no campo φ. Então, a gente já sente que aqui deve estar nascendo alguma coisa ligada ao momento angular orbital do campo, R vetor P. Tá? Agora, aqui não. Aqui está aparecendo uma variação que é intrínseca ao campo. Mas I, parâmetro de rotação está aqui, a matriz que faz a rotação JK AB, φB. Então, essa contribuição à variação do campo, ela não tem nada a ver com o momento do campo, ela é intrínseca ao campo. Não depende se o campo tem derivada espacial, não. O campo pode ser constante, essa variação lá, não, se o campo for constante, aquela variação é zero. Essa variação não, ela é intrínseca ao campo. É isso que nós vamos interpretar. Então, é o campo situado dentro de SO3. É a representação dele de SO3 que vai dar conta daquilo que a gente chama de momento angular intrínseco ou de spin. Quer dizer, a gente vai estar tirando uma equação de conservação do momento angular. Lá vai estar claramente o momento angular orbital. Então, o que deve acompanhar o momento angular orbital deve ser o setor de spin. Vamos colocar isso aqui. Vou botar só essa relação final aqui. Então, para nós, na próxima aula, vamos começar
por aqui. Então, a variação infinitesimal no meu campo qualquer. Então, isso aqui assinala que esse índice aqui é o índice de uma representação genérica de E só 3. O meu campo está numa representação J de E só 3 com dimensão 2J mais 1. Então, esse A tem 2J mais 1 valores, dependendo do valor de J. E essa matriz, ela se localiza exatamente naquela representação J do grupo E só 3. Então, o meu delta φ vai ser essa parte aqui. Então, vou botar esse cara aqui, né? Vai pegando o delta J, vamos passar esse termo para lá, vai ficar epsilon I J kappa θ J, parâmetro infinitesimal x kappa. E aqui, o gradiente do campo, componente A. Isso aqui é o fiado, esqueci de colocar aqui, né? Então, vocês estão vendo que esse pedaço, ele não sente a rotação dos componentes do campo. Ele está rodando o gradiente. Mas o φ, o delta φ, é proporcional ao próprio φ. Então, isso aqui, esse termo aqui não está percebendo uma rotação da componente. A variação do φ1 está ligada ao φ1. A variação do φ2 está ligada ao φ2. Então, esse termo aqui, ele está se comportando como se esse campo fosse um escalar. Porém, vem para cá para sinal mais. Porém, esse termo aqui é que faz o papel de spin. Esse campo aqui, esse termo aqui, ele vai acoplar a componente A através das matrizes JK geradoras de E só 3, aquela representação, ele vai acoplar o índice A do lado esquerdo com o índice B do lado direito. Então, é aqui que está o efeito da rotação intrínseca que o campo percebe. Então, isso aqui é um efeito, né, da representação no grupo E só 3, onde esse campo se centra. Lá não. Lá é tudo se passa como um escalar. Então, qualquer campo escalar, se o meu campo for um escalar, o que a gente sabe? O que significa o campo escalar? Representação dos geradores é zero. Todos os geradores são zero na representação escalar, que é a representação zero, que é a representação unidimensional, só tem a matriz de identidade. Então, isso aqui é zero. Então, se o campo é escalar, ele tem essa parte, tem momento angular orbital. Mas ele não vai ter momento angular de spin. Se o campo tem spin nele, aqui vão aparecer as matrizes de Pauli sobre 2, e esses índices são alfa e beta. Se esse campo tem spin 1, seria um campo vetorial, essas matrizes aqui vão ser, esse índice aqui vai em IJ. Então, eu tenho K e J, você vai ficar menos I, epsilon e JK, sigma. Vou colocar só isso aqui, para finalizar. Se o meu campo for um escalar, os geradores são todos zero. Na representação escalar eu não tenho gerador. Então, se o meu campo for escalar, eu vou ter delta φ de Tx, obviamente, vai ser epsilon i j kappa, θ j, x kappa, d do φ. Então, isso aqui vai me dar justamente o momento angular orbital do campo escalar. Se o meu campo for espidorial, então eu vou ter delta psi alfa, vai ser epsilon i j kappa, θ j, x kappa, di psi alfa, mais i, θ kappa, sigma kappa, esses dois aqui, matriz de Pauli sigma kappa, elemento alfa beta, psi beta. Eles são campos espidorial. Se o meu campo for vetorial, delta aí vai ser epsilon i j kappa. Aí aqui tem que ter cuidado. Tem que ter i j kappa, j kappa, isso aqui é essa noção, esse aqui de início é. Delta L vai ser i j kappa, θ j, x kappa, di a L, mais kappa, j kappa, Ln a N. Só que a gente sabe, na representação vetorial, os elementos de matriz do gerador são menos i, que é igual o caso da coordenada, menos i, epsilon, kappa, Ln. Então, esse menos i se junta com esse i para dar 1. Aqui vai aparecer um epsilon de kappa, Ln. Kappa, Ln, θ kappa. Então, isso aqui seria a variação infinitesimal do campo vetorial. Estão vendo, então, que o campo vetorial
aqui sim, só depende do campo, não depende da derivada do campo. Então isso aqui que é a parte orbital intrínseca do campo. Vamos pegar agora só para finalizar. O X ali é x capa, né? Aonde? No tensorial. No espinorial. No espinorial é x capa, tem razão. Beleza, obrigado. Exatamente, é x capa. Tá certo. E aí, se eu pegar um campo agora que tenha mais índices, é só a gente compor tudo isso. Por exemplo, se eu pegar um campo com assim, quando eu tivesse um campo, aquele campo H, delta H e J alfa. Então, ele vai ter sempre a parte orbital que não mexe na componente. Então, ele vai ter epsilon, aqui eu não posso botar IJK, vou botar epsilon, L, M alfa. Então, ele vai ter epsilon e JK. J, XK, DI, H, L, M, alfa. Então, esse aqui é a parte dele como se ele fosse um campo escalar, meramente. Agora, ele tem um índice fermiônico? Tem. Cada índice fermiônico segue esse padrão da matriz de Pauli. Então, ele vai ter um I sobre 2, beta, kappa, sigma, kappa, alfa, delta. Então vai rodar, vai mexer só no índice fermiônico. Então H, L, M, delta. Agora ele tem dois índices vetoriais. Cada índice vetorial vai ter que seguir esse padrão aqui. Então agora, para o primeiro índice, ele tem um spin, a representação, ele tem esse índice L aqui. Então aqui eu já chamei, tá certo. Então vai aparecer um epsilon de kappa, L, M, delta kappa, AM, H. Então, esse cara aqui está mexendo no índice L dele. Então, aqui vai ficar. Também não pode ser M, chamar de M. Tá? Porque esses índices aqui, ó, estão saturados. Kappa, kappa, M, M. Esse cara aqui, ele pega o índice do campo. Então, o índice do campo é L. Então, esse L está aqui. Então, aqui vai ter que ser um kappa e um M. Então, vai ficar aqui N. M alfa. O índice alfa, o índice M ficou parado nesse termo. Então, esse termo ele vai rodar o índice vetorial L, deixando o M livre. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o M, deixando o L livre. Vai aparecer um termo aqui, que vai ser epsilon, kappa, M, N, delta kappa, H, e aí o índice que vai acoplar com esse N aqui, vai ser o índice que ficou solto, ficou do lado de lá. É o índice M, o N ficou aqui, tá? Então vai ficar kappa, o L ficou parado, então nesse termo que o L fica parado no lugar dele, o N entra aqui no lugar do N e o O fica parado. Então eu agora faço isso para cada índice. A lição é fácil, cada índice vetorial vai pedir um termo desse por si só. E aí eu faço isso para cada índice vetorial, mantendo os demais parados. Então eu faço primeiro para o índice L. Então o índice L se desloca para cá, e no lugar dele fica esse M aqui. Opa. Esse M aqui ficou parado. Então o índice L se desloca para cá, ó, e aí esse M fica aqui. Agora, nesse termo aqui, eu vou fazer tudo para o índice N. O índice N vem para cá, e aí o N vem para cá. Se eu tivesse um terceiro índice espacial, ia fazer a mesma coisa. A cada momento, o índice espacial fica livre aqui, né? Então, esse fica livre aqui, vem para cá, os demais ficam parados. Depois desse vem para cá, entendeu a receita? Para cada índice espacial, para cada índice espacial. Então, agora eu posso generalizar isso para qualquer campo, não tem mistério. Sei fazer agora qualquer, posso botar 50 índices vetoriais e 50 índices espinoriais e refazer essa equação 100 vezes, tá? Só isso, vamos ficar claro. Então, na próxima aula, nós vamos finalmente jogar tudo isso na invariância do Lagrangiano para ver, né, que eu vou ter que impor que isso aqui é igual a L, isso aqui é um φ mais delta φ, isso aqui é um φ ponto mais delta φ ponto, então isso aqui está tudo ok, eu posso derivar aquela equação em relação a T, aqui é que a gente vai ter que ter cuidado. Porque esse cara aqui, ó, esse ponto é φ mais delta φ. Só que agora tem um termo novo aqui. T' aí não é DI. Então eu vou ter que ver quem é a derivada nova do novo sistema. Então vamos usar a regra da cadeia. Então a gente sabe que isso aqui é dx' aí. Então, isso aqui é a derivada em relação a xj
e a derivada de xj em relação a x'. Então, é só fazer isso aqui vai me dar a matriz L, inversa da matriz L, então falta fazer esse termo aqui. Na aula que vem a gente vai trabalhar isso, e aí a gente, claro, vai fazer a expansão disso em primeira ordem delta φ. Vai ficar L disso aqui é igual a esse L mais o delta. E aí do delta vai sair a lei de conservação, que vai ser a lei de conservação do momento angular, vai sair o momento angular orbital do momento angular de x. Só lembrando que aqui, né, tem só esse cuidado. Essa é a derivada do campo, né, então vocês podem até fazer isso diretamente. Podem pensar assim, ó, é isso aqui, ó, D e linha do φ a linha do T x'. Você vai lembrar, isso aqui tem um índice, né? Então esse cara aqui vai fazer a regra da cadeia. Então vai ficar D dxj, derivada do xj, em relação a x'. Quem é filhinha A do T? Isso aqui. Aquilo ali eu sei, é o L atuando no φ do T x mais delta x. Então, com isso, eu vou tirar quem é a variação desse tempo também. Ou então, isso aqui que a gente já fez. A gente já sabe quem é isso aqui. Isso aqui é φ mais delta φ. Eu vou ter que tirar a variação dessa derivada. Então, aqui, eu vou ter um termo novo que vem com essa derivada. Que é o termo que vai ser crucial para poder formar o momento angular orbital. O momento angular orbital já está começando aqui também. Beleza. Então, na aula que vem, a gente trabalha essa discussão da rotação e faz a minha dilatação. Vou estudar a simetria sobre dilatações. É muito importante em associação a transições de fase, porque com sistemas que sofrem transição de fase, a simetria de escala é uma boa simetria na região vizinha do ponto crítico e também na física de altas energias, a altíssimas energias, no limite assintótico, que também vale invariância de escala. Então, invariância de escala é muito importante, seja em matéria condensada, qualquer sistema que passa por transição de fase, na região da transição de fase, o meu sistema se torna invariante de escala. Então, vamos estudar invariância de escala também, que é chamada de invariância de dilatação. E aí ela também vai ter uma lei de conservação associada a ela. Então, logo que a gente trabalha isso, tá bom?